pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos resolver exemplos sobre equações incompletas do segundo grau. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser uma aula bem leve, só de exemplos resolvidos de equações incompletas do segundo grau, tá certo? Para a gente fazer uma revisãozinha sobre o que a gente já estudou em aulas passadas. Bom, então vamos lá, né? Encontre as raízes reais. Nosso primeiro item, a gente tem aqui 2x² menos 200 igual a zero. Se trata de uma equação do segundo grau incompleta, onde apenas aparece A e C diferentes de zero, né? Então, olha só como é que a gente resolve. Passa C para o segundo membro. Então, a gente vai ter 2x² igual a 200. E aí, agora, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. A gente vai ter x² igual a 200 sobre 2. x² igual a 200 dividido por 2, 100. E aí, o 2 que está na forma de expoente, ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada de 100. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, 10. Então, as nossas duas soluções são x1 igual a menos 10 e x2 igual a 10 positivo. E aí, a gente escreve aqui, ó, solução menos 10 e 10. O nosso segundo exemplo também é uma equação que tem apenas A e C não nulos. Então, vamos lá responder da mesma maneira. Menos 7x² igual a menos 28. Como aqui a gente está vendo que o A está negativo, então a gente multiplica por menos 1. E aí vai trocar o sinal de todos os termos da equação, né? 7x² igual a 28. x² igual a 28 sobre 7. x² igual a 4, né? 28 dividido por 7, 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho aqui duas soluções. x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2 positivo. Lembrando que tanto faz aqui se você quer chamar o x1 da raiz negativa ou você quer chamar ele como a raiz positiva. A ordem que você escreve não tem importância, tá? Agora, aqui no conjunto solução, o que a gente vê comumente nos livros é que é colocado em ordem crescente. Menos 2 e 2, tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Menos x² menos 25 igual a zero. Então, a gente vai ter menos x² igual a 25 positivo. Como aqui está negativo, a gente multiplica por menos 1. Vai ficar x² igual a menos 25. Ó, o x² estava negativo, ficou positivo. E o 25 que estava positivo ficou negativo. Bom, agora, olha só, esse 2 aqui, ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Só que aí, pessoal, a gente não tem uma resposta real para isso, né? Por quê? Porque não existe nos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Ah, mas por que que não existe? Porque é o seguinte, vamos pensar aqui que a resposta fosse menos 5. Menos 5 vezes ele mesmo dá 25 positivo, né? 5 vezes 5, 25, menos com menos mais. 5 vezes 5, pensando aqui no 5 positivo, também dá 25 positivo. Ah, mas eu não poderia pegar um 5 positivo e um 5 negativo, não? Não pode, né? Qual é o número que vezes ele mesmo que dá aquele valor que está dentro do nosso radical, né? É assim que a gente define de uma maneira informal a radiciação, né? A raiz quadrada.
Então, a gente não tem nenhum número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 25. Logo, você escreve que não possui raízes reais. Nosso quarto item tem x mais 1 ao quadrado igual a 49. Então, a gente passa aqui esse 2 que está na potenciação, passa ele como mais ou menos a raiz quadrada de 49. Então, a gente vai ter x mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. X mais 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Então, a gente vai dividir aqui em dois caminhos. X mais 1 é igual a menos 7, ou x mais 1 é igual a 7. Nessa primeira opção, a gente vai ter x igual a menos 7 menos 1. X igual a menos 8. Esse é o nosso x1. E o nosso x2 vai ser x igual a 7 menos 1, x igual a 6. Esse é o nosso x2. E aí, escrevendo a nossa solução, nós teremos menos 8 e 6, certo? Bom, a partir de agora, a gente vai ver as equações que possuem apenas a e b diferentes de zero. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Como é que a gente responde? Colocando x em evidência, né? A gente viu isso em aulas anteriores. Então, a gente escreve aqui. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Mais 2x é o mesmo que 2 vezes x. Isso tudo igual a zero. Então, percebam que o x ele está em comum em ambos os termos. Então, a gente coloca ele em evidência. X vezes, abre parêntese, e dentro desse parêntese a gente coloca tudo que sobrou. X mais 2. X mais 2, fecha parêntese, igual a zero. Nós vimos que quando um produto, uma multiplicação, dá zero, isso significa que um dos fatores, pelo menos, é igual a zero. Então, isso significa que x é igual a zero ou x mais 2 é igual a zero. Então, vamos escrever aqui. X é zero, esse é o nosso x1, ou x mais 2 é zero. Então, x igual a menos 2. Esse é o nosso x2, certo, pessoal? Então, eu escrevo aqui a solução, menos 2 e 0. Vamos ver mais um exemplo. 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Vai ficar 3x vezes x menos 5 vezes x igual a zero. E aí, a gente vê que o x está em comum. Como o x está em comum, a gente coloca ele em evidência. Vai ficar x vezes 3x menos 5, que foi o que sobrou aqui, que a gente não circulou, igual a zero. E aí, novamente, a gente tem um produto, ó, uma multiplicação, dando zero. Se uma multiplicação dá zero, significa que pelo menos um dos fatores é igual a zero, certo? E quem são os fatores? X e 3x menos 5. Então, isso significa que x é igual a zero, esse é o nosso x1, ou 3x menos 5 é igual a zero. Vai ficar 3x igual a 5, x igual a 5 sobre 3. Esse é o nosso x2, certo? x1 e x2. Escrevendo o conjunto solução, nós temos 0 e 5 terços. Bom, e para finalizar a nossa aula, eu vou resolver esse exemplo aqui. Menos 5x ao quadrado mais 10x igual a zero. Ah, será que tem algum problema de resolver utilizando aquele método de colocar o x em evidência quando aqui é negativo? Não, não tem problema nenhum, certo? Vamos lá. Menos 5x ao quadrado é o mesmo que menos 5 vezes x,
mais 10x, 10 vezes x, igual a 0. Agora, a gente percebe claramente que o nosso x aqui, ó, ele está em comum. Então, a gente coloca ele em evidência, né? Coloca ele aqui para fora apenas uma vez, vezes, abre parêntese, e lá dentro você coloca o que sobrou. Aqui sobrou menos 5x. E aqui sobrou mais 10. Fecha parêntese, igual a 0. Bom, agora a gente faz o que a gente já vinha fazendo nos dois itens anteriores. Quando uma multiplicação dá 0, significa que pelo menos um dos fatores é igual a 0. Então, quem são os fatores aqui? X e menos 5x mais 10. Então, isso significa que x é igual a 0 ou menos 5x mais 10 é igual a 0. Então, aqui é o nosso x1, que é igual a 0, e aqui a gente vai resolver. Menos 5x igual a menos 10. Como aqui está negativo, a gente multiplica por menos 1, vai ficar 5x positivo igual a 10 positivo. X é igual a 10 sobre 5. X é igual a 10 dividido por 5, 2. Então, o meu x2 é igual a 2. Escrevendo o conjunto de solução, a gente tem, né, em ordem crescente, 0 e 2. Bom, pessoal, e assim eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula de revisão, só com exemplos resolvidos, tá certo? Um beijo e até a próxima aula com conteúdo novo. Tchau, tchau!